duende, o bully e o CPF. Certa manhã, no verão de 1987, acordei e encontrei um duende roendo o meu pé esquerdo. "Olá, pequeno duende", eu disse. "Por que você está comendo o meu pé? Isso é considerado muito travesso numa sociedade educada como a nossa." "Eu não dou a mínima", o duende cuspiu. "Eu quero o seu número do CPF. É melhor me dar ou..." "Mas, pequeno duende, o que você quer com o meu CPF? E o que o meu pé esquerdo tem a ver com isso? Porque você o escondeu em suas mãos? Ou em seu peito? Você sabe, eu estou bastante disposto a matá-lo e separar seu..." "Ah, não, pequeno duende", eu sorri. "Você deve ter entendido mal alguma coisa. Nós humanos não escondemos nossos números de CPF em nossos corpos. Mas você ainda não me disse por que você precisa de um." O duende mostrou os dentes, mas então um clima de resignação pareceu dominá-lo. "Eu quero um porque eu quero ser um humano. Veja bem, um duende só pode se tornar humano se tiver um número de CPF. Mas o problema é, não sabemos o que é um número de CPF. Matamos e dissecamos milhares de humanos, mas nunca encontramos um." "Entendi", eu disse e pensei muito sobre o problema. De repente, eu tive uma ideia. Talvez eu possa ajudá-lo. Tem um bully velho no meu porão. Segundo a lenda, quando alguém polir o bully, a fada do CPF aparecerá e concederá 3 desejos ao invocador. "Então, o que estamos esperando?" o duende gritou. "Vamos para o porão, seu filho da puta, idiota." Entramos no porão, encontramos o bully e começamos a limpá-lo com fervor. A fada do CPF apareceu prontamente e concedeu ao duende o seu desejo. Em um piscar de olhos, o duende se transformou na garotinha mais adorável que eu já vi. Infelizmente, a garota parecia ter esquecido que ela era um duende apenas um momento atrás. Ela começou a chorar e gritar pela mãe, o que me deixou muito aflito. Então eu bati na cabeça dela com o bully até ela ficar quieta. Quando eu percebi que tinha matado ela, eu fiquei muito triste. Então subi e fiz um chocolate para mim. Então, senhores e membros do júri, foi assim que os pedaços do corpo daquela garota vieram parar no meu porão. Salto de almas. A primeira vez em que eu morri, eu tinha 13 anos, jogando Super Smash Bros. No porão de Trent Allen. Eu tinha acabado de vencê-lo pela 4ª vez consecutiva e ele estava começando a ficar puto. "Você tá trapaceando." "Não, você que joga mal mesmo." "Tá, a próxima partida decide quem realmente ganhou." Eu acabei com ele. Trent estava furioso. Naquele momento, eu fiz algo muito estúpido. Eu pulei e soltei a minha dança da vitória, enquanto cantava no meu melhor falsete o quanto ele era ruim e o quanto eu era melhor. Trent se levantou e me arremessou de cabeça na televisão. Eu era uma criança frágil e bater a minha cabeça na TV foi mais do que o suficiente para acabar comigo. Então, algo extraordinário aconteceu. Algo que não consigo explicar. Abri os olhos e estava em um banheiro que nunca tinha visto antes. Olhei no espelho e reconheci o rosto. Só que não era o meu rosto. Era Billy Baker, o garoto que morava na nossa rua. Pelo que posso dizer, quando morri, minha alma saltou do meu corpo para o dele, expulsando Billy e me deixando no comando. A mãe de Billy bateu na porta e me disse: "Anda logo ou vamos nos atrasar." "Atrasar pra quê?" "O funeral." "Sim, o meu funeral." É meio surreal ver o seu próprio cadáver, um pouco pior do que ver que meu assassino estava lá. Ele disse a seus pais que eu tropecei. Sua história era falsa, mas suas lágrimas eram reais. Não é fácil matar alguém pela primeira vez. O que me irritou foi que todo mundo sentia muito por Trent. Então, decidi fazer algo muito estúpido. Fui até Trent quando ele estava sozinho e disse: "Talvez se você pudesse jogar Smash Bros. Melhor, ele não estaria morto." Eu pisquei para ele e fui embora. Eu queria que ele sentisse que estava sendo assombrado por mim. Eu queria só deixar por isso mesmo. Alguns anos depois, enquanto andava de bicicleta,
Trent me atropelou com seu carro e fugiu do local. Morto de novo, mas não pela última vez. Sim, eu saltei de novo. Uma nova cara, nova parte da cidade, mas ainda vivo. A partir de então, eu fui caçado por Trent. Ainda não sei como ele sempre me rastreava. É como se, quando eu morri, um pedaço da minha alma ficou preso na dele. E ele sempre podia me encontrar. Às vezes, eu aguentava alguns meses. Às vezes, ele me matava 2 vezes em uma semana. Isso durou anos. Um dia, acordei em um quarto que parecia familiar, segurando um travesseiro sobre o rosto de alguém. Quando puxei o travesseiro, eu vi o último corpo que eu habitava. Se esse é o meu antigo eu? Caminhei até o espelho mais próximo e Trent estava olhando para mim. Eu finalmente pulei em seu corpo e o chutei para fora. Eu sorri para o espelho. Eu disse que eu sempre ganho. Nuclear. Eu sinto mais como se tivesse casada com os pais do meu marido Mark do que com ele. Para contextualizar, eles foram morar conosco devido a dificuldades financeiras de todos e não saíram nunca mais. Tenho pedido ao Mark para expulsá-los, gentilmente, claro, porque praticamente todos os dias há algo novo com eles. Mas o Mark diz: "Não, querida, eles são meus pais, temos que sustentá-los, eles estão velhos." Oi? Você é um médico de emergência e eu sou uma cientista nuclear. Podemos simplesmente sustentá-los sem ter que viver com eles. Durante a pandemia, eu estava fazendo ligações do Zoom de casa com o resto da minha equipe, então tive que lidar com o fardo dos pais dele, com ênfase em uma sogra dos infernos. Ela estava reclamando que não havia comida suficiente em casa. Não saímos para jantar o suficiente no meio da pandemia, veja bem. E depois perguntando sobre os futuros filhos. Quando não dei a ela as respostas que ela queria, ela se tornou mesquinha, deixando pratos por lavar, roupas espalhadas pelo chão. Um dia, ela trouxe para casa a porra de um gato, sabendo que o filho dela é altamente alérgico, e ainda achou graça. Não era um gato dela, felizmente, era de um amigo, mas, meu Deus, ela tá agindo mais como uma jovem de 20 anos do que como uma mulher chegando aos 70. Então, eu, sendo uma mulher que tem a coluna literalmente de aço, escoliose, resolvi retaliar. Mas segundo meu marido, eu fui longe demais e posso ser processada por homicídio. Querido, se você tá vendo isso, seus pais fuderam com uma cientista nuclear, por 3 anos. Mais do que isso se não contarmos a pandemia. E agora que estou de volta ao trabalho, tenho acesso total aos materiais. Por que você acha que saímos de férias? Para ter um tempo de casal? Não, bobinho. Apenas me certificando de não sentir os efeitos colaterais da exposição prolongada ao urânio. Hierarquia. Jessica era a minha irmã gêmea. Desde o início, ela sempre seguiu a minha liderança. Funcionou bem para nós. Eu traçaria o curso, ela seguiria fielmente. Fazia sentido. Ela sempre estava tão insegura depois que nossos pais morreram, tão nervosa. Tínhamos empregos parecidos, o dela com um salário menor, claro. Eu arrumei um marido, ele era funcionário da empresa do meu marido. Planejamos passar pela maternidade juntas também. Foi aí que as coisas começaram a desmoronar. A concepção foi bastante fácil para nós duas, mas a minha gravidez foi horrível, enquanto Jessica navegava pela dela como uma Madonna brilhante. Tivemos nossos bebês com semanas de diferença, com a minha filha Amélia nascida primeiro. Imediatamente, comecei a prometer não compartilhar sua foto online. Eu disse que era para a privacidade dela, mas na verdade ela era horrível. Magra e chorosa e sem um fio de cabelo na cabeça. Meu marido e eu mal podíamos olhar para ela. Jéssica seguiu a minha liderança, é claro. A filha de Jéssica, Sofia, saiu de sua mãe parecendo digna de uma revista. Lindas bochechas rechonchudas e um adorável cabelo louro avermelhado. Ela era linda,
bem-humorada e feliz. Jéssica confessou que Sofia dormiu a noite toda quase imediatamente, enquanto Amélia chorava a madrugada dentro. Jéssica teve a audácia de começar a compartilhar dicas para outros pais. A maternidade parecia incutir essa confiança que ela não tinha antes. Mexeu com a ordem das coisas, com a nossa ordem. Eu cerrei os dentes, mas depois de 3 longos meses, meu marido e eu estávamos fartos. Tem certeza de que tá tudo bem em ficar com ela durante a noite? Jéssica perguntou novamente, ansiosa. Eu a acalmei facilmente. Sou bastante convincente quando preciso ser. Jéssica saiu para passar a noite e meu marido voltou logo depois de sua missão. Fechamos Amélia em seu quarto, onde seus lamentos não nos incomodariam, e voltamos nossa atenção para Sofia. Ela alegremente arrulhou para nós. Tem certeza que isso vai funcionar? Meu marido perguntou nervosamente. Já aconteceu uma vez antes. Eu sorri. O teatro na manhã seguinte foi uma tarefa árdua. Carros de polícia e lamentos. Era uma cena e tanto. Jéssica e seu marido estavam mortos. Aparentemente, um esquilo havia construído um ninho no cano da fornalha. Você pensaria que, depois do que aconteceu com nossos pais, eles teriam detectores. Foi bom que Sofia estivesse conosco durante a noite. Então, veio a incômoda pergunta sobre o que fazer com ela. Meu marido e eu fomos listados como seus padrinhos, mas simplesmente não nos sentimos à altura da tarefa. Com o coração pesado, deixamos o sistema de adoção assumir. Foi o melhor. A assistente social veio buscar Sofia na manhã seguinte, enquanto Amélia dormia tranquilamente em seu carrinho. Observei enquanto o trabalhador enfiava um chapéu na cabeça de Sofia enquanto ela chorava. Fechei a porta atrás deles e me virei para minha menininha pacífica, sorrindo enquanto gentilmente afastei uma mecha de cabelo louro avermelhado de sua testa.